Bem-vindos! Hoje a gente vai fazer algo um pouco diferente. Um mergulho focado em um único capítulo que parece, sei lá, um filme completo. É o capítulo 6 de Lucas. E para essa análise, nossas fontes são bem específicas. Temos duas Bíblias de estudo, a Holman e a Nova Almeida Atualizada, que trazem comentários ótimos, sabe? E também um quadro com detalhes sobre os apóstolos, que são as figuras centrais que aparecem aqui. E é uma ótima escolha. A nossa missão aqui é entender como, numa sequência super rápida de eventos, Jesus desafia a ordem, escolhe sua equipe principal e entrega um manual para uma vida que parece, francamente, impossível. É fantástico, porque o capítulo 6 de Lucas funciona quase como um trailer de todo o ministério de Jesus. Ele condensa os 3 pilares que vão se repetir sempre. Quais seriam? Primeiro, o conflito com as autoridades religiosas. Segundo, a formação de uma comunidade completamente nova. E terceiro, um ensinamento que vira o mundo de cabeça para baixo. A gente pode seguir por aí: o conflito, as pessoas e o manifesto. Perfeito. E esse conflito já começa de um jeito que parece pequeno, quase banal. A primeira cena são os discípulos colhendo espigas num campo para comer. No sábado. Um lanche de fim de semana. Exato, um lanche. Mas a reação é imediata. Os fariseus chegam e, o texto diz, perguntam: por que fazeis o que não é lícito fazer nos sábados? Parece uma briga por um detalhe, né? Mas tem algo muito maior ali. Exato. Pra gente soa trivial, mas para um fariseu daquela época, isso era uma violação grave. As nossas fontes explicam bem. Sim. Debulhar com as mãos era malhar. Era uma questão legalista, muito séria. Entendi. Mas o ponto principal não é nem a acusação, é a resposta de Jesus. Ele não se desculpa, ele não diz que era uma emergência. Ele parte para o contra-ataque, reivindicando a autoridade. E ele faz isso citando o rei Davi, que é um herói nacional, né? Que comeu os pães sagrados do templo, algo que só os sacerdotes podiam. Ele está se comparando a Davi. Mais que isso, ele está usando Davi para estabelecer um princípio. A necessidade humana e o propósito da lei são mais importantes que a letra fria da regra. Mas aí ele fecha com a frase que muda o jogo. Qual? O Filho do Homem é Senhor do Sábado. Isso é, uau! É uma declaração de poder absurda. Ele não está pedindo uma exceção. Ele está se declarando a autoridade final sobre a regra. Tem um homem com a mão atrofiada. O texto diz que os inimigos dele estavam lá, de olho, só esperando ele curar para poderem acusá-lo. E ele sabia disso. Sabia. E em vez de evitar o confronto, ele joga um holofote na situação. Ele bota o homem no centro e faz uma pergunta. Uma pergunta que é uma armadilha retórica genial. Ele vira e diz: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou deixá-la morrer? Nossa! Veja como ele muda os termos do debate. Para os fariseus, a questão era trabalhar ou não trabalhar. Jesus transforma em ajudar ou não ajudar, salvar ou destruir. Ele encurralou todo mundo. Não tem resposta boa para essa pergunta, que não faça eles parecerem cruéis. Exatamente. Se disserem não pode fazer o bem, soam como monstros. Se disserem sim pode, eles autorizam o milagre. É brilhante. Ele expõe a falência de um sistema que, em nome de Deus, proibiria um ato de compaixão. E ao curar o homem, ele não só faz o milagre, ele dá uma aula prática sobre o sentido da lei. E a reação deles mostra que eles entenderam o recado. Com certeza, o texto diz que eles ficaram cheios de furor e começaram a conspirar sobre o que fariam a Jesus. A coisa deixou de ser um debate, virou pessoal. Certo. Então ele acabou de entrar em rota de colisão com a liderança religiosa. A gente podia esperar que ele fosse recuar, talvez. Mas não, ele dobra a aposta. Ele sobe um monte, passa a noite inteira em oração, o texto faz questão de dizer isso, e no dia seguinte ele monta sua equipe. Acontece logo depois do confronto. Perfeitamente colocado. A noite em oração sinaliza que não é uma decisão humana, estratégica, mas algo divino, sabe? Um ato fundador. E o número, 12, é carregado de simbolismo. As 12 tribos de Israel, né? Exato. As notas de estudo apontam direto para isso. Ele não está só juntando seguidores. Ele está simbolicamente reconstruindo o povo de Deus, criando o núcleo de um novo Israel. E quando a gente olha a lista de quem ele escolheu,
Não é um time de notáveis. Não são os teólogos de Jerusalém. São pescadores. Pedro, André, Tiago, João. Gente comum. Mas é na composição do grupo que a coisa fica, assim, explosiva. É aí que eu queria chegar. Ele escolhe Mateus, um publicano. Um coletor de impostos. É fundamental entender o que isso significava. Mateus trabalhava para Roma, o poder opressor. Ele era visto como um traidor, um cúmplice que enriquecia às custas do próprio povo. Era um pária social. E no mesmo grupo, ele coloca Simão, o zelote. Peraí, os zelotes, pelo que as fontes mostram, eram nacionalistas radicais, militantes que defendiam a luta armada contra Roma. Era uma resistência. Guerrilheiros. E então, ele coloca um colaborador de Roma e um guerreiro anti-Roma no mesmo time. Isso é como juntar inimigos mortais e dizer agora vocês trabalham juntos. Não tinha como dar certo. A menos que esse fosse exatamente o ponto. O que Jesus está fazendo é uma demonstração prática do poder do seu chamado. Ele cria uma comunidade onde as identidades políticas mais opostas são superadas por uma nova lealdade a ele. O reino de Deus. Isso. Não é de direita nem de esquerda. Não é pró-Roma nem anti-Roma. É outra coisa. Uma realidade que reconcilia o irreconciliável. Esse grupo de 12 já era um milagre social, entende? Antes de qualquer outra coisa. Fascinante. Mas o nosso quadro sobre os apóstolos adiciona uma camada mais sombria a isso tudo, quando a gente olha o destino deles. Sim. A tradição diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, André numa cruz em X, Bartolomeu foi esfolado vivo, Tomé morto por uma lança e, claro, Judas, o traidor. De repente, ser escolhido soa mais como uma sentença de morte. Provavelmente eles não sabiam os detalhes, mas o risco era óbvio. Eles estavam largando tudo para seguir um líder que já era um alvo. Eles sabiam que não seria um caminho fácil. O custo já estava ali, implícito. Ok, a autoridade foi desafiada, a equipe de inimigos naturais foi montada. O próximo passo lógico seria um plano de batalha. Mas não. Jesus desce para um lugar plano e começa a discursar. E esse discurso, o Sermão da Planície, é talvez ainda mais radical que tudo que veio antes. É a grande inversão, como os comentários chamam. Ele começa dizendo: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. E logo em seguida: Mas ai de vós, os ricos, porque já tendes a vossa consolação. Isso vai contra tudo o que a gente acredita. Felizes são os pobres. Ai de vocês, ricos. Isso é para ser literal. Ser rico é mal e ser pobre é bom. A interpretação das fontes vai mais fundo. Não é uma romantização da pobreza. É uma declaração sobre onde as pessoas colocam sua confiança. Os pobres, famintos, os que choram, Sim. eles representam quem não tem recursos próprios, quem depende radicalmente de Deus. Por isso estão abertos para o reino. Já os ricos, os fartos, representam os autossuficientes, que encontram segurança neste mundo. O ai é um alerta, tipo, cuidado, talvez essa seja toda a recompensa que vocês vão ter. Entendi. É sobre dependência, não sobre a conta bancária em si. Exato. Mas se isso já era difícil, o que vem depois eleva o padrão a um nível que parece sobre-humano. Eu vou citar. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. E aplicação prática. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. Pois é. Ok, aqui a coisa fica quase impraticável. Amar quem te odeia. Oferecer a outra face. Na vida real, como isso funciona sem que a pessoa seja simplesmente destruída? As fontes falam sobre isso, ou é só um ideal? Essa é a pergunta central. E os comentários destacam que não se trata de passividade, de ser um capacho. A palavra grega para amar aqui não é um sentimento, é uma boa vontade ativa, uma ação em favor do inimigo. Uma ação. Sim. O objetivo é quebrar o ciclo de vingança. Se alguém te bate, você revida, a violência continua. Ao oferecer a outra face, você se recusa a jogar o jogo do agressor. Você expõe a violência dele. O padrão não é o que o inimigo merece, mas o caráter do próprio Deus, que é benigno até para com os ingratos e maus. É uma ética que reflete o céu, não a terra. Perfeito. Uau!
E ele continua com essas metáforas que forçam a gente a se olhar no espelho, né? A imagem de tentar tirar um cisco do olho do outro com uma viga de madeira no próprio olho é cômica, mas é uma crítica devastadora à hipocrisia. E a ideia de que a árvore se conhece pelos frutos. E todo esse manifesto, todo esse manual de instruções, culmina na parábola final, que amarra tudo, a história dos dois construtores. É a conclusão de todo o raciocínio. Sim. Um homem constrói a casa sobre a rocha. Ele é quem ouve estas minhas palavras e as pratica. O outro constrói na areia, sem alicerce. Ele também ouve, mas não pratica. E o que me chama a atenção é que a tempestade vem para as duas casas. Ele não promete uma vida sem problemas para quem o segue. A tempestade é uma certeza para todos. A única diferença é se a casa aguenta ou não. Exatamente. A conclusão é direta. A diferença entre a estabilidade e a grande ruína não está em ouvir, concordar ou ter uma religião. Está na prática. A fé que não se traduz em obediência a esses princípios radicais é para Jesus uma casa sem alicerces. É uma ilusão de segurança. Resumindo então, em um capítulo super denso, Jesus primeiro declara sua autoridade sobre a tradição, o que gera um conflito mortal. Depois, ele funda o núcleo da sua comunidade com um grupo de pessoas, assim, totalmente incompatíveis. Isso. E, por fim, ele entrega a essa equipe um manifesto para uma vida radicalmente diferente, baseada na inversão de valores, no amor aos inimigos e na obediência prática. É isso. O conflito é iniciado, a comunidade é formada e o padrão ético é estabelecido num nível quase inatingível. Não é só uma coleção de frases bonitas. É um projeto coerente para uma nova forma de ser humano. Um projeto que define todo o resto. E para a gente terminar com uma reflexão, vamos voltar para essa imagem das duas casas. A diferença crucial entre a que fica de pé e a que vira uma grande ruína não foi o que o construtor sabia, foi o que ele fez. Exato, a prática. Diante do custo do que Jesus pede, amar inimigos, não julgar, dar sem esperar nada em troca, a pergunta que esse capítulo deixa não é só se a gente acredita que a fundação é boa. A pergunta mais desconfortável talvez seja: o que no nosso dia a dia a gente está de fato construindo sobre ela? E o que esse processo de construção de prática realmente nos custa?